Boa noite a todos. Eu vou tratar dos exercícios, não sei se hoje, mas vai chegar a época, né, que a gente vai trabalhar só com os exercícios. Deixa eu dar só uma olhada nisso que você está falando aí, no G. Nesse caso aqui, como não tem correlação com cosseno e polinômios, a ideia é usar outra escrita. Então, a ideia é você escrever ao invés de escrever assim, é melhor escrever assim. Porque você escrevendo assim, significa que esse cosseno aqui, você pode aplicar cosseno da soma. Vai abrir os senos aqui e aí você pode aplicar o teorema que a gente viu, tá? Que aqui no caso h está indo para zero. Aí pode ser que apareça algo do tipo. Deu para visualizar essa ideia que eu passei? Deixa eu ver na... Ah, essa é a F, né? Espera aí, deixa eu só ver qual é. Então. Sim, a G. Provavelmente, sempre a ideia é buscar os limites fundamentais que a gente viu, né? Então, no caso, agora, deixa eu só ver aqui no x indo para 2. Provavelmente você vai ter mais chance de usar o teorema se você usar assim. H indo para zero, de 3 elevado a x mais h, menos x, no caso aqui é 2. Né? 2 mais h, menos 3 elevado a 2, sobre h. Aí você tem mais chance. Agora aqui você tem que fazer um manuseio maior, porque para chegar nesse limite aqui, é 1 mais 1 sobre x, né? Já que eu tenho x aqui. E lembre-se que na demonstração que a gente fez, referente a
a derivada das exponenciais, a gente usou uma equivalência desse limite, né? A gente usou esse limite aqui. Sei lá, y indo para zero, 1 mais y. Na verdade, é esse limite aqui que você tem que buscar fazer aparecer aqui dentro. E essa escrita aqui vai lhe permitir isso, né? Se escrever assim, desse jeito, aí não posso garantir. É mais difícil mesmo. O de polinômios funciona porque assim, né, embaixo é polinômios. Isso aqui é um polinômio, né, e vira divisão de polinômios, mas aqui não tem essas correlações, né, tanto na exponencial como na trigonométrica, não dá. Pelo menos... Tá. Isso aqui são observações, tá, que foi... Eu estou respondendo a pergunta do Arthur em relação à primeira questão. Tá, então deixa eu voltar aqui no documento. De nada. Deixa eu só ver as questões que vocês têm condições de resolver. A2 vocês têm condições, A3 vocês têm condições, A3 você não precisa aplicar limite, tá? Já pode derivar direto. Ok, aqui A4 é para derivar sem ser usando uma definição, tá? Derivando direto. A5 vocês têm condições. Ok, até a 7 vocês têm condições de resolver, tá? Quer dizer, já tem grande parte, né? Então já tem muita coisa aí para vocês brincarem. Deixa eu rever aqui. A 6, né? Questão 6, derive as funções da primeira questão. E da anterior sucessivamente. Na verdade, é para você derivar até não dar mais, tá? Se as derivadas tenderem ao infinito, né? Não parar nunca de você derivar, e você chega a algum ponto que tem que derivar. Mas, por exemplo, derivar essa daqui. A próxima derivada vai dar 3, a segunda derivada vai dar 0. Então, não tem mais o que fazer, né? Aí você vai derivando, né? Para derivar várias vezes. Essa é a ideia da... Ok, então vamos rever, na verdade vamos continuar, né, o que a gente estava vendo hoje. Pronto, hoje pela manhã. Não necessariamente precisa encontrar uma lei de formação, tá? Ele não pede para você definir uma lei derivando, tá? Então, não necessariamente, só se você quiser. É um exercício interessante se você quiser pensar nisso. Como seria a derivada enésima? Né? Você criar uma lei de formação. Mas não é bem isso, tá? Que ele pede. Muito bem, pela manhã nós vimos esses teoremas, tá? Eu disse a vocês que nessa aula a gente ia verificar, né, esses exemplos usando o teorema de Rolle, né? No caso é o exemplo S.
e o teorema de Lagrange, né, ou do valor médio, né? Isso aqui é o teorema do valor médio porque, né, tem uma expressão aqui de semelhança de média, né, mas não é bem isso, né? Ok, então o teorema de Rolo, né, diz que se f é contínua no intervalo fechado e derivável aberto, e o f de A é igual a f de B, né, perceba que são os extremos do intervalo, tá? Então eu consigo um x0, tal que a sua derivada é zero. Bom, aqui a gente vai testar, né, os intervalos primeiro, porque tem o 0 e 1, estou fazendo o papel do meu A e B, depois eu tenho 1 e 5 meios, por fim 0 e 5 meios. Né? Ok, então vamos fazer essa verificação. Então, deixa eu abrir aqui uma nova página. Deixa eu pegar a lei. 4x ao cubo menos 9x2 mais 5x. Então é 4x ao cubo menos 9x2 mais 5x. Então esse daqui é a nossa lei. Esse exemplo é o S, se eu não me engano. E outra coisa é os intervalos, né? Então 0 e 1, 0 e 1 e 5 meios e 0 e 5 meios. Então nos intervalos 0 e 1, 1 e 5 meios, e depois 0 e 5 meios. Ok, então, para aplicar o teorema, a gente pega os extremos, né? Então, vamos ver como é que fica aqui o f do zero. Como todos os termos têm x, né? Então isso vai dar zero. Ok, aí o próximo é o f do 1. Aplicando o f do 1, né, vai ficar praticamente os coeficientes. Então vai ficar 4, né, que é 1 ao cubo vezes 4 dá 4, menos 9, mais 5, então isso aqui dá zero. Ou seja, ele obedece às condições do teorema, pelo menos as iniciais. Né? Aí o que o teorema diz? Né? Tem alguém aí no meio, tem alguém no meio desse intervalo aqui, que ele é extremante. Ok, então, no caso, para descobrir esse extremante, no caso, se a gente derivar igual a zero, né, a gente tem como encontrar esse extremante, que está dentro desse intervalo. Então, fazendo isso só para a gente enxergar, né, que ele diz que tem alguém aqui derivando da zero. Então, a derivada aqui vai ser 12x ao quadrado menos 18x mais 5. E tem alguém aqui no meio que faz isso, né? Ok. Então, igualando isso aqui a zero, ficamos aqui com a equação de segundo grau. Tá? E um valor, eu sei que um dos valores é 0 e 1. Ok. Para a gente adiantar o processo e não aplicar a fórmula de Bhaskara, eu vou aplicar no Wolfram.
Deixa eu colocar aqui 12x2 menos 18x mais 5 igual a 0. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Yes. Muito bem, então esse número aqui, né, o negativo, ele está aqui, ó, ele colocou na reta real, está próximo aqui do 0,4, e o positivo passou do 1. Então, como a gente está analisando do intervalo de 0 a 1, então no caso vai ser esse carinha aqui, tá, que a gente vai pegar. Então significa que o nosso x vai ser 3/4, ok, 3/4 menos a raiz de 7/3 sobre 4. E esse cara aqui pertence ao intervalo 0 a 1. Ok, então eu apliquei o teorema de Rolle nesse primeiro intervalo, tá? Os demais seguem a mesma receita. Então, vou deixar para vocês, tá? O que vocês vão fazer? Vocês já viram aqui o f de 1, vão testar o f dos 5 meios. Aí se der zero é porque tem outro elemento, né, que ele vai ser extremante entre 1 e 5 meios. Muito bem. Aí deriva igual a 0 e encontra o cargo. Essa é a ideia. Todo mundo entendeu a ideia do que eu fiz aí? Não precisa, né? Não precisa porque já derivou. No caso, vai ser a outra raiz, tá? Então vamos fazer aqui, como falta pouca coisa, né? Isso. Vamos fazer aqui. Então aqui vai ficar 4 vezes 5 meios ao cubo, menos 9 vezes 5 meios ao quadrado, mais 5 vezes 5 meios. Então aqui vai ficar 4 vezes, aqui vai dar 125, né? Isso, sobre 8, menos 9 vezes 25 sobre 4, mais 25 sobre 2. Aí esse aqui eu posso simplificar com esse, né? Simplificando aqui vai ficar 2. Tá, aí multiplicando aqui por 2, né? Vai dar 250 sobre 4, menos 25 vezes 9 dá 225, mais
25, aqui é 2, né? Mas dobrando aqui os dois vai ficar 50 sobre 4. Confere isso daí. Aqui não vai zerar, né? Aqui vai dar diferente de zero. Mas lá no Wolfram ele apresentou, né? Um cara depois de 1 é esse cara aqui, tá? Mas enfim, a questão é que esse ponto aqui ele não zera, né? Mas tem alguém que deve zerar. Mas enfim. Então essa é a ideia do teorema, tá? Do intervalo, que os extremantes do intervalo, né, tornam zero, né? Significa que tem um ponto ali que é extremo, né? Aí eu derivei igualei a zero e de fato esse número aqui está entre 0 e 1. Então, essa seria a aplicação do teorema de Rolo. Tranquilo, né? A ideia do exemplo? Ok. Aí tem o segundo exemplo, que ele pede para verificar o teorema do valor médio. Aí esse daqui é mais interessante comparado ao teorema de Rolo, né? Porque o teorema de Rolo, os dois extremos têm que dar zero, né? Aplicados à função. Aqui não precisa disso, tá? Eu vou aplicar o f menos 1, aplicar o f em 2, e isso aqui, né, quando eu tenho dois pontos, eu tenho uma reta, eu vou só encontrar o ponto em que a derivada dá a mesma inclinação dessa reta. Ou é o mesmo vetor da reta, né? A mesma direção da reta. Né? Essa é a ideia. Então, vamos pegar aqui a ideia, né? O teorema nessa função aqui, x ao cubo, 3x ao quadrado, menos 5. Então, a função é x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 5. O intervalo é de menos 1 a 2. Deixa eu só conferir. Isso. Muito bem. Aí o que a gente vai fazer? A ideia desse exemplo é a seguinte. Eu tenho aqui um intervalo, tenho uma função x ao cubo, né? Então, sei lá, pode ter um comportamento aleatório. Fiz aqui, apliquei o meu... aplicando o ponto menos 1 na minha função. Né? Eu vou gerar minha altura, eu tenho aqui o meu ponto. Aplicando em 2, eu vou ter outro ponto, vamos supor que é isso daqui. Então, aí eu tenho uma reta. Então, vai existir pelo menos um ponto que é a derivada, né,
é paralela a essa reta. É justamente isso que aquela equação quer dizer. Então a gente vai encaixar aqui a derivada no ponto x0, né? Então esse ponto aqui que é a derivada, né, tem a mesmo coeficiente angular aqui da reta, eu vou chamar de x0, tá? E a gente quer justamente esse ponto que faz isso, né? O f do x0 sendo igual ao f de v menos f de a sobre, deixa eu colocar alguns pontos, né? Então, no caso aqui é o f do 2 menos o f do menos 1, 2 menos o menos 1. Então, essa é a equação que a gente vai desenvolver, tá? Então, primeira coisa, quem é o f do 2? Então, o f do 2 vai ser 2 ao cubo mais 3 vezes 2 ao quadrado menos 5. Vai fazendo as continhas aqui, aqui vai ficar 8. Aqui é 4 vezes 3 dá 12, menos 5. Então, isso aqui vai ficar 20 menos 5, né, dá 15. Agora eu vou fazer o f do menos 1. Fazendo isso vai ficar menos 1 ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 5. Aí menos 1 ao cubo dá menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 3 dá 3, menos 5. Então aqui vai dar menos 1 mais 3 dá 2, né? 2 menos 5 dá menos 3. Ok. Já tem os pontos, já tem os seus respectivos f's. Basta agora substituir aqui. Substituindo, a gente vai ficar com isso aqui. Derivada da minha função no ponto x0 vai ser igual o f do 2 deu 15 menos o f do menos 1 deu menos 3 sobre menos com menos aqui é mais, né? Então vai ficar 3. Isso aqui vai dar 18. Ok, deu 6. O que falta fazer? Falta derivar. Né? Então, quem é a derivada da minha função? A derivada da minha função vai ser a soma das derivadas, né? Cada termo aqui é um monômio. Então, a regra que a gente aplica é a regra do monômio. Então, derivando esse termo, o 3 ele desce, e aqui fica x ao quadrado. O segundo termo vai ficar mais, esse 3 permanece, né? Esse 2 vai descer, aí faz o produto, fica 6, x elevado a 1, e a derivada da constante a gente já viu que é 0. Muito bem, então a derivada deu isso. Então o que isso significa? Que essa derivada, quando eu aplicar x0, né? Ou seja, 3x0 ao quadrado mais 6x0 é igual a 6. Aí o próximo passo é só resolver essa equação aqui do segundo grau. Resolvendo a equação, eu vou ficar com... Eu vou dividir tudo por 3, tá? Os dois lados. Então eu vou ficar com x0 ao quadrado mais 2x0 menos 2 igual a 0. Bem, então o ponto que a gente resolver essa equação aqui vai ser o ponto que vai ter a mesma inclinação dessa reta, tá?
Como assim já ouviu o Lagrange? Ele gravou alguma coisa? Então a banda é o que você está falando? Ah, não, não, nunca ouvi. Qual é o estilo? Ah, é blues? Que massa. Ok, então vamos resolver isso aqui. Então vai ficar assim, ó. X0 vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, que é 4, né? Menos 4 vezes A vezes C, que é menos 2. Isso aqui é a raiz sobre 2, né? Ok, então vamos só ver aqui o que isso aqui vai dar. Vai dar mais 8, 16 aqui, né? Então tem raiz. Então deixa eu escrever aqui, né? Vai ficar x0 igual a menos 2, mais ou menos a raiz de... É, não, aqui é a raiz de 12. Raiz de 12 sobre 2. Então eu tenho aí dois números, tá? Dois números que têm a mesma inclinação. No caso é como se fosse esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, na verdade tem um x0 e x1, tá? Então deixa eu apagar aqui. Aqui. Meu x0 aqui vai ser o negativo, né? O x1 vai ser o positivo. Menos 2 mais raiz de 12 sobre 2. Então tá aí os dois valores. E aí a gente aplicou o teorema de Lagrange. Tranquilo, né? Ok. Então, no caso, hoje pela manhã eu dei os teoremas, agora eu passei, né, dois exemplos. Eu gostaria de saber se está tudo claro ou se dá, eu posso continuar. Quer dizer, se estiver claro é que eu posso continuar, né? Então, na verdade, se tem, ainda ficou alguma dúvida ou se eu posso avançar. Sim, não, ninguém fala, ninguém digita nada. Aí, ótimo. Repete o quê? O que você quer saber?
Não, eu queria saber se está tudo ok. Se ficou claro os teoremas que foram apresentados hoje pela manhã e se os exemplos que eu expliquei ficou claro como a gente aplica esses teoremas. Faz mais um exemplo, mas aí para aplicar qual dos teoremas? O de Lagrange, o de Rowley. O de Rowley é mais de Lagrange, né? Ok, então vou pegar mais um exemplo aqui. Então, vamos fazer assim. Vou pegar uma função aqui, por exemplo, 3 elevado a x, e eu quero aplicar nos pontos -1 até 5. Vou pegar 3. Deixa eu ver. Deixa assim. Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Deixa eu só explicar aqui um pouco a ideia. Então, eu tenho essa função assim, no ponto -1, ele dá a imagem 3 elevado a -1, né, que é 1/3, e no ponto 5, ele dá essa imagem aqui, que é 3/5. Aí, o próximo passo, né, na verdade, intuitivamente, né, aqui existe uma reta que une esses dois pontos, e a gente quer saber em que ponto aqui a minha derivada representa essa mesma inclinação de reta. Tá? E aí, a conta que a gente faz para saber isso é justamente essa. Né? Se eu derivar, né, vou chamar esse ponto aqui de x0, então se eu derivar minha função em x0, né, vai ser a mesma inclinação dessa reta. A inclinação dessa reta é obtida fazendo o f do 5 menos o f do -1 sobre 5 menos o -1. Então, essa é a equação aqui do teorema de Lagrange, né, que a gente viu. Né? Então, tem um ponto, e quando eu derivar ela, né, no caso ele vai me dar coeficiente angular, é a mesma coisa do coeficiente angular entre esses pontos A e B, tá? Que são gerados por essa equação, essa expressão, na verdade. Muito bem, então vamos aqui só fazer as contas. Né? Então, primeiro eu tenho que saber quanto vale o, o f do -1, que a gente já comentou, tá? Isso aqui é 2 elevado, 2 não. Isso aqui é 3 elevado a -1, tá aqui, ó. Que isso aqui é 1/3. E o f do 5 é 3 elevado a 5. Isso aqui vai ser, se eu não me engano, é 243. Isso, que é isso mesmo, 243. Ok, então já temos os pontos, né? Já temos a lei, já temos a expressão que a gente vai aplicar, né? Que é essa expressão do teorema de Lagrange. Não, interpolação não é conteúdo do cálculo. Eu nem sei em qual disciplina que vocês veem isso. Mas tem uma disciplina, ainda existe, né? Se chama cálculo numérico, que vê essas coisas, as interpolações.
Muito bem. Voltando para cá. Então aqui vai ficar a derivada em x0. Vai ficar o f de 5, né? 243. Vamos derivar logo, né? Então, a derivada dessa função aqui é 3 elevado a x vezes o ln de 3. Aí, o f do 5, 243, menos o f do menos 1 é 1/3, sobre aqui 6, né? Muito bem. Aí, agora isso aqui vai ficar 3x vezes ln de 3. Aqui eu vou fazer 3 vezes 243. Dá 726, né? Depois vocês vai ficar 726 menos 1 sobre 3 vezes 6, porque o que eu fiz foi multiplicar 3 aqui e dividir por 3, né? Como aqui é o mesmo denominador, eu joguei aqui para baixo como produto. Então, 3 elevado a x vai dar 725, né, que é a diferença, sobre ln do 3 vezes 18. Aí agora a gente aplica aqui logaritmo, tá? Pode ser o ln também. Então, só aplicar aqui o ln dos dois lados, vai ficar assim, ln de 3 elevado a x igual ao ln de tudo isso, né? 725 sobre ln do 3 vezes 18. Tá, aqui é o ln visto. Aí a propriedade do ln me diz que esse expoente ele passa a ser produto. Então vai ficar x vezes ln do 3. Aí eu vou passar logo dividindo. Então isso aqui vai ficar assim. 1 sobre ln do 3 vezes tudo isso aqui. Tá? O ln do 725 sobre 18 vezes o ln do 3. Como vocês trabalham nessa parte de computação, então, o que eu posso dizer é que essa conta existe, tá? Aí, quando você faz a conta, você sabe quanto é que dá. No caso, usando alguma calculadora online, tá? Alguma coisa assim. Deixa eu ver. Muito bem. Então, vamos escrever essa conta em outro lugar, né? No caso, no Wolfram, para ver quanto ele me diz. Vamos ver. Então, vai ficar 1 sobre ln do 3
vezes Ln de 725 dividido por 18 vezes Ln do 3. Vamos ver se ele faz. Né? Vamos ver aqui. Pronto, então ele aproximou aqui, tá? 3,27. Ok, então isso aqui. Meu x é aproximadamente 3,27, tá? Então esse cara aqui, né, intuitivamente aqui já a gente já tem uma noção, né? Graficamente. Então, de fato, pelo menos o meu desenho ele se assemelha aqui que seja um 3 mesmo. Então tá, essa é a ideia, tá? Apesar da conta ter dado louca, mas o que importa nesse exemplo aqui foi a maneira como a gente construiu, tá? Você quer dar uma olhada na notação do Wolfram? Muito bem, então, no caso foi a Amanda que pediu, né? Então, diga aí, ficou claro esse exemplo? Eu sei que desconsidere a dificuldade da conta. Se, por exemplo, isso fosse uma prova e fosse presencial, o ideal é que vocês respondessem até aqui, tá? No caso, essa seria a resposta, essa daqui. Essa aqui seria... Essa daqui seria a nossa solução, tá? Ok, então vamos ver aqui o que nós temos mais. Muito bem, obrigado, Ana. Tá, e tem o próximo teorema, tá? Que o teorema diz assim, considere f uma função contínua no intervalo fechado, AB, e derivável no aberto. Né? Então, se a minha derivada é maior ou igual do que zero, em AB, no intervalo aberto, então é porque f é crescente, tá? S somente se, porque se f é crescente, então a derivada é positiva, tá? Da mesma forma, se a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, a gente viu aqui nos primeiros teoremas os pontos de máximo e mínimo, e ele agora está falando em pontos quaisquer, né? Quando a função cresce, derivada da positiva, a primeira. Quando a função decresce, a derivada da negativa. Né? Então, vamos à prova desse teorema. É um teorema simples, a demonstração dele é simples. Então, vamos criar aqui uma nova página. Vamos para ele, tá? Eu esqueci o nome do teorema, não sei o nome, esqueci o nome. A ordem dele, tá? Daqui a pouco a gente coloca. Então, a ideia do teorema é a seguinte. Se no intervalo AB, eu tenho um intervalo AB e F é crescente em AB, então, se eu derivar a minha função e aplicar qualquer ponto desse intervalo, isso aqui vai dar maior ou igual que zero. No caso, é somente se, né? Se a minha derivada é positiva para qualquer ponto do meu intervalo, é porque ela é crescente. Então, a gente vai provar isso. A prova para
O caso decrescente é análogo ao que eu vou fazer aqui, então eu não preciso fazer as duas provas. Muito bem, então é o teorema 8.4. Então, vamos pegar um trecho de uma função crescente. Então, eu tenho uma função aqui, e vamos supor que num pedaço ela cresce. Então, sei lá, no intervalo AB, a minha função cresce. Aí o que isso significa? Se eu pego dois pontos aqui, né, sei lá, x0 e x, significa que meu f de x0, né, x0 é menor do que x. O f de x0 vai ser menor do que o f de x. Então, é isso que acontece, né? Deixa eu colocar aqui. Se x0 é menor do que x ou igual, isso aqui implica que o f de x é menor ou igual que o f de x0. Não, o f de x0 vai ser menor ou igual que o f de x. Ou seja, o maior domínio tem maior imagem. O menor domínio tem menor imagem. É isso que acontece quando ela cresce. À medida que meu x caminha para a direita, ou seja, à medida que meu x cresce, as minhas imagens também vão crescer. Tá? Essa é a característica da função crescente. Aí eu vou pegar dois casos. Tá? O primeiro caso, que já é esse, eu peguei o x maior do que x0. Tá? Aí isso aqui que acontece. Né? Outro detalhe também que a gente pode dizer aqui é que x menos x0 é positivo e, no caso aqui, eu vou tirar esse igual aqui. Tá? Vou tirar os iguais. E o f de x menos f de x0 é maior do que zero também. Agora eu vou pegar outro caso, que é o x vindo antes do x0. Tá? Então, deixa eu nomear aqui 1. Aí, em 2, eu vou fazer x menor do que x0. Então, como a função é crescente, o menor domínio gera a menor imagem. Então, o que isso significa? Se eu fizer x menos x0, isso aqui vai dar menor do que zero. E f de x menos f de x0 vai ser menor do que zero. Menor do que zero. Muito bem, então os dois casos. Aqui nesse caso eu peguei meu f de x aqui embaixo, do f de x0. Ok. Então, tendo esses dois casos, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer esse quociente aqui, tá? F de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, se a gente olhar pela direita, no caso, pegando x maior do que x0, numerador e denominador são positivos, então isso aqui é positivo. Tá? Quando eu pegar x maior do que x0, ou seja, a direita. Se eu olhar à esquerda, no caso, quando ela é menor do que x0, tanto o numerador como o denominador, ambos são negativos, o quociente também vai ser positivo. Então, o que isso significa? Que o limite, quando x se aproxima de x0, vai ser sempre maior do que zero. E esse limite a gente já conhece.
Então, esse limite aqui é a derivada da minha função no ponto x0. Então, se a minha função cresce, então a derivada é maior do que zero. Tá? No caso aqui, se aqui for igual, tá? Ela pode ser, no caso, quando ele diz crescente, tem funções assim. Cresce, aí tem hora que fica monótona, aí cresce de novo, aí fica monótona, aí ele diz que essa função cresce, né? Porque em nenhum momento ela decresce. Na verdade, essa função que eu acabei de criar aqui, ela é chamada de não decrescente, tá? Porque ou ela é constante ou ela cresce, então ela nunca decresce. Mas enfim, é só questão de... Ok, então, se a minha derivada for maior do que zero, minha função cresce, né? Ou vice-versa. Tranquilo, né? Essa demonstração? Ok. Aí tem alguns exemplos aqui para verificar onde cresce, onde decresce, tá? Bom, eu vou pegar uma delas, por exemplo, essa h aqui, tá? Na verdade, o exemplo w, mas a função h. Então, por exemplo, né? Quando é que essa função ela é crescente, né? Deixa eu colocar ou decrescente. Então, deixa eu só ver de novo ali a informação dela. X ao quadrado menos ali. Então, sei lá, vamos pegar aqui o exemplo w, a função h de x é igual a x ao quadrado menos l de x. Para saber onde ela cresce, o que a gente faz? Deriva, né? Deriva e procura os pontos maiores do que zero, né? Se eu quiser saber onde ela cresce. Aí, no caso aqui, a nossa derivada vai ficar, a derivada da função esse é simples, vai dar 2x menos esse aqui, quem lembra? Ninguém lembra? 1 sobre x. Então, aqui ficou 1 sobre x. E eu quero saber onde é que isso é maior do que zero. Viu, né? Agora, que aqui é a derivada da inversa, né? E a inversa a gente já viu, esse caso aqui. Ok, então, vamos ver quais são os pontos, né, que isso aqui acontece. Uma coisa que a gente vai fazer aqui é somar, ou eu posso multiplicar, né, tudo por x. Então, deixa eu abrir aqui a próxima página. 2x menos 1 sobre h. Aqui eu vou multiplicar 1 sobre h, não. 1 sobre x. Eu vou multiplicar isso por alguém, tá? No caso, eu vou multiplicar por x. Aí, quando é que isso aqui se mantém assim, tá? Se o x for positivo, tá? Aí a desigualdade se mantém. Ok. Aí fazendo essa conta, vai ficar aqui 2x ao quadrado.
aqui vai ficar menos 1 maior do que 0. Aí, vou subtrair, na verdade eu vou somar um dos dois lados. Então aqui vai cancelar, né? Vai cancelar esse com esse. Vai ficar só 2x ao quadrado maior do que 1. Aí divido tudo por 2, tá? Então vou pegar isso aqui e dividir por 2. Vai ficar x ao quadrado maior do que 1 sobre 2. E nós sabemos que a raiz quadrada é uma função monótona, né? Então significa que se eu extrair a raiz aqui e aqui, né, vai ficar que x é maior do que a raiz, né? Mais ou menos a raiz de 1 sobre 2. Na verdade, a melhor forma de fazer isso aqui, na verdade, é... Deixa eu refazer isso aqui, tá? A melhor maneira é fazer a equação de segundo grau. Então, deixa eu fazer aqui. Tá, tudo bem. Fiz isso, né? Então, no caso, eu não precisava nem... vamos deixar assim. Então, isso aqui vai ficar 2x ao quadrado menos 1 maior do que 0. Aí a gente vai, graficamente, o que acontece aqui, né? O que acontece aqui, né? Eu tenho duas raízes. Eu tenho duas raízes. A primeira raiz é 1 sobre 2, né, que vai zerar isso aqui. E a outra raiz é menos 1 sobre 2. E a nossa parábola ela tem esse comportamento. Então, esses pontos aqui que estão entre menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2, eu tenho imagens negativas. À direita do 1 sobre 2 eu tenho imagens positivas e à esquerda também. Como eu quero os valores que tornam isso positivos, então isso aqui significa, né, que meu x ele é maior do que 1 meio ou x é menor do que menos 1 meio. No caso, a minha função ela cresce nesses dois intervalos, tá? Então, essa função aqui, ela é crescente nesses dois intervalos. Ela cresce nesse intervalo e cresce nesse intervalo, tá? No intervalo, então aqui eu vou colocar, né? Nesse intervalo aqui, H é crescente. E no intervalo x entre menos 1 meio e 1 meio, H é decrescente. Também segue a mesma ideia, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, tem um exemplo lá, né, que é de seno e cosseno. No caso, o exemplo V. A minha função é g de x sendo seno. Aqui que nós sabemos, né, que a função seno ela fica oscilando. Então, ela tem vários intervalos que ela cresce e tem vários intervalos que ela decresce. Então,
Deixa eu tirar aqui o igual. Tá? Porque o igual é extremante. Tá? Muito bem. Então eu tenho aqui minha função seno. Aí o que eu faço? Para saber onde cresce, derivo a minha função e procuro os pontos que são maiores do que zero. Né? Aqui eu vou saber onde ela cresce. Obrigado. Muito bem, então, tá. Então, isso aqui acontece quando ela cresce, né? Não, acho que esqueceu mesmo. Então, derivando a minha função, a derivada do seno é cosseno, né? Cosseno de x. Aí eu quero saber quando isso aqui é maior do que zero. Né? Aí a gente avalia aqui na função. Quando é que o cosseno é maior do que zero? Tá? Então, ele é maior do que zero aqui entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Né? Desculpa, até π. De menos π a π, ele é positivo. Cosseno é positivo aqui, e cosseno é negativo aqui, né? De π até 2π. É, esse aqui aumenta aqui, vai ser 3π, né? Então, tem vários intervalos, né? Onde a minha função é crescente, é positiva, né? Aqui. E se ela é positiva, é porque a função ela é crescente aqui. Aí é só observar como é que é a função seno, né? Vou botar aqui uma debaixo da outra, para a gente ter esse comparativo. Então, aqui a minha função seno é assim, ó, ou seja, ela é crescente, né? Porque aqui no cosseno é positivo. Aí, nesse caso aqui onde o cosseno é negativo, a minha função seno decresce. E depois ela volta a crescer aqui, né? Onde o cosseno é positivo. Tá? Então, deixa eu só escrever. Né? Essa função que eu desenhei agora é a função seno. Tá? São as imagens seno de x. Eu vou botar só seno. Essa função é a função seno e essa função é a função cosseno. Então, onde o cosseno é positivo, aqui no seno cresce. Né? Aqui no seno cresce. E onde é negativo, né? É onde na função decresce. Tá? Então, essa é a relação da minha função, né? Minha função e a função que representa a derivada dela. Tá? Então, pronto, quando é que isso aqui cresce? Né? Onde é que o seno cresce? É nos intervalos. Menos π sobre 2 e π. Aí eu posso criar de forma geral, né? Um intervalo. De 2π a 3π. Aqui é π sobre 2, né? É π. Menos π até π. Desculpa. De 2π a 3π e assim vai. Peraí, é 3π, né? É só π.
Não, tá certo. Aqui é π sobre 2. Π é aqui, ó. Isso aqui é π, né? É isso mesmo, aqui é π sobre 2. Esse é π sobre 2. Π. 3π sobre 2 aqui. Aqui é 3π sobre 2. Deixa eu parar aqui. Esse aqui é 3π sobre 2. E esse aqui é 5π sobre 2. Então aqui é 3π sobre 2 é 5π sobre 2. Aqui é 3π sobre 2 até 5π sobre 2. E assim vai. Ok, então é assim que funciona, tá? As funções que a gente deriva, né, me dá informações, a primeira derivada, né? Se a função cresce, decresce e os extremantes. No caso, se eu continuar aqui, né, a minha função, aí vai ter infinitos intervalos. Que aí a gente pode gerar uma regra aqui para os meus intervalos. Muito bem. Aí, agora a gente vai ver essa ideia aqui da derivada segunda. Aí tem um teorema aqui, ó. Seja f contínua e derivável até segunda ordem, ou seja, até a segunda derivada, no intervalo AB, aberto, com a primeira derivada, né? Quando x eu aplico na primeira derivada dando zero, ou seja, sendo x0 ponto extremante, assim, se a segunda derivada der negativo, é porque esse ponto x0 ele é máximo, local. Se a segunda derivada der maior do que zero, é porque o ponto é de mínimo local. Tá? Ou seja, aqui a gente definiu ponto de máximo usando o teorema de Rolle. Tá? No caso, quando a gente sabe que a derivada num ponto dá zero, ou desculpe, a gente sabe que quando nos extremos o f de A é igual ao f de B, sabe-se que tem um extremo ali. Mas não se sabe se é máximo ou mínimo. Tá? Aí a derivada segunda, ele já tem informações mais fortes. Ele diz se é máximo ou diz se é mínimo. Né? Ele já fala com maior precisão. E aqui inverte, tá? Se der negativo, a segunda derivada ele é máximo. Se der positivo, a segunda derivada, então ele é mínimo. Bom, eu sei que em física se trabalha com um negócio chamado triedro de Fresnel. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Bom, se não, se sim, a ideia disso que eu falei, né, do triedro é o seguinte: dado uma trajetória de um projeto qualquer, todo
todo e qualquer ponto dessa trajetória, eu tenho dois vetores associados, né? Um dos vetores é a velocidade, né? Que esse vetor velocidade nada mais é do que a derivada, que isso aqui significa, se por acaso numa curva não tiver atrito, nesse ponto, essa é a direção que ele vai ser lançado para fora da pista, digamos assim. E tem outro vetor aqui, que ele forma 90 graus, tá? E, se eu não me engano, eu não sei se ele tem relação com a aceleração centrípeta. Mas todo ponto, né, esse aqui tem relação com a primeira derivada, né, que é a velocidade, e esse aqui é a segunda derivada. Então, todo ponto que eu pegar tem sempre dois vetores associados. Um relacionado com a primeira derivada e o outro com a segunda derivada. Então, tá. Aí, o nosso contexto, ele fala do seguinte, eu tenho aqui uma função, aí esse eixo aqui é o eixo x, o nosso domínio, né? O nosso domínio, x. E eu tenho uma curva. Então, a gente sabe, né, que o ponto é de máximo, eu tenho essa direção, né, no caso, o vetor velocidade aqui, comparado com a trajetória de um elemento, né, isso aqui vai dar zero, né, nesse ponto x0. Aí, o que a segunda derivada me diz, tá? Ele vai estar associado a, né, comparado aqui com o movimento, né? Então, quando a derivada der zero, a segunda derivada vai apontar ou para baixo, né? Ou vai apontar para cima, né? Que é a primeira derivada, aqui a segunda derivada. Então, a primeira derivada a segunda derivada quando é menor do que zero, né? Quando ele aponta para baixo, significa que a minha curva, eu tenho aqui um ponto de máximo. Normalmente é. Isso nesse contexto. Se eu usar esse contexto aqui do triedro, tá? De Freinet. Mas eu vou passar a ideia do que é visto em cálculo, tá? Que vamos chegar nessa mesma ideia. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a ideia. Então, por que quando é menor do que zero, né, é ponto de máximo, e por que quando é maior do que zero é ponto de mínimo? Então, a ideia é o seguinte. O que foi que nós acabamos de ver? A gente acabou de ver que quando eu tenho aqui uma curva, né, vou escrever só assim. Aqui eu tenho que a derivada em x0 pode acontecer não, né? Do jeito que eu estou fazendo aqui é maior do que zero. Antes, a minha derivada, primeira derivada, está sendo maior do que zero, né? Porque aqui eu tenho trecho crescente. E a minha derivada aqui, nesses pontos aqui, né? Está sendo menores do que zero. Eles são pontos, é um trecho da função decrescente. Ok. Aí, se eu fizer o seguinte, f se eu fizer isso aqui vai ser maior do que zero. Por quê? Porque esse x eu estou considerando antes de x0, tá? Estou considerando aqui antes do x0, inicialmente. E esse cara aqui é positivo, né? Porque a função é crescente nesses pontos.
e aqui dá zero. Consequentemente, essa diferença é negativa. E se eu fizer x menos x0, isso vai dar negativo, porque x0 é maior. Né? Eu estou fazendo x menos x0. Ok, então significa que se eu fizer, no caso, esse limite que eu estou falando, né, x aproximando de x0 pela esquerda, isso aqui, isso aqui vai dar negativo. E perceba que essa construção que eu fiz aqui é para que a minha função tenha ponto de máximo. Porque antes a minha derivada é positiva, ou seja, ela cresce. Aqui no ponto mais alto a derivada dá zero. E na sequência ele começa a decrescer. Tá? Então eu construí aqui um ponto de máximo. Foi o que aconteceu? O limite aqui na esquerda, né, dessa função aqui, deu negativo. Aí vamos olhar o limite pela direita. Tá? Eu vou usar esse espaço aqui em cima. Então, olhando agora o x pelo lado direito, tá? Eu vou apagar aqui esse x aqui só para, né, não confundir vocês. Olhando pelo lado direito, eu vou ter que essa diferença aqui, olhando só as derivadas, né? Essa derivada é negativa, né? Essa derivada aqui é negativa. E essa daqui dá zero. Então, essa diferença é menor do que zero. E se eu fizer x menos x0, essa diferença vai dar maior do que zero. Tá? Porque x aqui está à direita. Ou seja, os limites à direita e à esquerda vão dar ambos negativos. Tá? Quando x tende a x0, né? Aqui na derivada. Ok, ou seja, esse limite aqui, né, nos dois lados está dando a mesma coisa. O que isso significa? Significa que a minha derivada segunda, né, porque eu estou aplicando a definição de derivada na primeira derivada, então isso vai me dar a segunda derivada em x0 menor do que zero. Como eu construí aqui um ponto de máximo, né, então quando o meu ponto é de máximo, a derivada segunda é negativa. Tá? Essa é a ideia do teorema, que tem correlação com isso daqui. Tá? Não sei se deu para visualizar a ideia do teorema, né? E, no caso, isso que eu fiz é a demonstração, né? Essa parte aqui de baixo. Essa construção é meio que a demonstração da coisa. Todo mundo visualizou o que eu acabei de falar? Muito bem. Aí, no caso, a aula de amanhã, tá? Eu inicio com esse exemplo, tá? Aqui a gente vai fazer tudo nele. Vai achar a primeira derivada, onde cresce, onde decresce, e nos pontos de máximo, né, a gente vai aplicar essa derivada segunda aqui para mostrar como é que ela funciona. Tá? Então tá. Quem entendeu tudo está liberado, quem não entendeu, só aguardar as perguntas, tá? E quem for ficar para a próxima aula, né, que é de FMC, eu vou ficar nessa mesma sala, tá? Então eu não vou sair, vocês podem ficar à vontade.